E hoje eu quero compartilhar com os irmãos sobre João, capítulo 1, do verso 1 em diante. Deus colocou um tema no meu coração. Cristo experimentou a humanidade por nós, seu real sentimento por nós é o que nos basta. Seu real sentimento por nós é o que nos basta. A gente precisa muitas vezes distinguir o que é emoção e o que é sentimento. Então, é verdade que é através da emoção que se constrói o sentimento. Deus, Ele não quer que a gente seja pessoas simplesmente emotivas com prazo de validade. Deus quer que através das emoções, daquilo que a gente sente, a gente possa construir o sentimento de gratidão, o sentimento de felicidade. E o que mais me chama a atenção na palavra do Senhor é que Deus quis, mesmo tendo os atributos, seus atributos incomunicáveis, ou seja, atributos ou qualidades que somente Deus tem. Ele quis ainda tornar-se humano, tomar a forma humana, para experimentar na semelhança do homem emoções e sentimentos. Em João capítulo 1 diz o seguinte, no verso 1: no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Diga assim, o verbo, bem forte, o verbo era Deus. Então, Cristo, aqui fala de Cristo. Cristo estava com Deus. E Cristo era e é Deus. No verso 3 diz o seguinte: todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada que se foi feito se fez. Ou seja, através de Cristo todas as coisas foram criadas. No verso 14, e o verbo, ou seja, Cristo, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha só, e o verbo se fez carne. Diga assim, o verbo se fez carne. Pois é. Imagina um Deus que toma a forma humana para poder habitar com a humanidade. Deus quis experimentar no corpo coisas que só nós experimentamos. Deus, por ser onisciente, Deus, por ser onipotente, Ele sabe as nossas dores, Ele conhece os nossos sentimentos. Ele conhece por causa dos atributos que Ele carrega. Mas Deus jamais havia experimentado na forma humana. Cristo quis tomar a forma humana. Ele quis ser como nós. Ele que tinha os atributos que somente a divindade tem. Diz a palavra de Deus em João capítulo 1, verso 4, João capítulo 14, verso 6, que diz o seguinte, que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Ou seja, somente Ele tem a vida, a autoexistência. Cristo, assim como Deus e o Espírito Santo, não tiveram início de dias. Eles sempre existiram e sempre existirão. Então, em Cristo, nós vemos a vida, a autoexistência. E Cristo fala muito da vida. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é um Deus infinitamente poderoso, autoexistente, incriado, ou seja, ninguém criou Deus. Deus não surgiu por alguma coisa. Deus sempre existiu por Ele mesmo. Isto foge à nossa razão, à nossa compreensão. Aqui fala do atributo divino da vida, da autoexistência. Ele é infinitamente santo. Jamais Cristo poderia pecar. Cristo, quando tomou a forma humana, Ele nunca pecou e jamais poderia pecar. Por quê? Porque era Deus encarnado. Cristo foi provado externamente. Internamente, Ele sempre foi santo, puro,
nunca pecou durante a sua estadia nesta terra, porque Deus é um ser absoluto em relação ao bem, à santidade. Deus é um ser eterno, que não tem começo. Cristo carregou todos os atributos da onisciência, aquele que sabia de todas as coisas, da onipotência, do infinito poder. Quando Cristo esteve aqui, ele acalmou tempestade, ele apaziguou tempestade, acalmou o mar, multiplicou os pães, libertou os enfermos, curou os cegos, curou o paralítico, curou leprosos. O Senhor fez coisas extraordinárias, quis morrer e quis ressuscitar. Isso chama, sabe o quê? Onipotência. É aquele que dá a vida, tira a vida e, se quiser, torna a dar a vida de novo. Isto é onipotência. Então, Cristo, segunda pessoa da Trindade, tomou a forma humana e quis experimentar no corpo a morte. Então, Cristo encarnado na sua natureza humana, ele morreu. Diz a palavra de Deus que às 15 horas, pendurado na cruz, ele falou: Pai, agora em tuas mãos entrego o meu espírito. E naquele momento é como se ele apertasse um botão e disse: agora eu vou morrer. E ele disse para os discípulos: no terceiro dia eu vou ressuscitar. Por quê? Porque Cristo era o quê? Onipotente. Mas ele quis experimentar a morte no corpo, na semelhança humana. Ele quis experimentar as emoções, ele quis demonstrar os seus reais sentimentos a nosso respeito. Eu quis estudar um pouco sobre a questão da emoção e do sentimento. O que é a emoção? É uma reação imediata a um estímulo. De repente aqui eu tive uma emoção, fiquei alegre. Isto é uma emoção momentânea, imediata, a um estímulo por um hino que alguém cantou. E o sentimento é um alto grau de um componente cognitivo, de percepção, de avaliação, de uma construção psíquica. Eu posso, nesse momento, ficar emotivo pela presença de Deus através de um hino, sentir uma emoção chamada alegria. Agora, o sentimento de alegria, ele não termina aqui. O sentimento de alegria eu carrego para casa. E amanhã, segunda-feira, dia duro, de trabalho, eu continuo com a mesma alegria. Isto é sentimento. Então a emoção pode ter data de validade, mas o sentimento ele é construído. Mas olha que coisa importante, para ter sentimento você precisa ter as emoções repetitivas. Uma emoção de alegria, outra alegria, eu conservo a alegria, eu nutro a alegria, eu alimento a alegria, e então eu vou construindo o sentimento chamado alegria. Então emoção é uma coisa imediata, de um acontecimento, e o sentimento é aquilo que se constrói. Às vezes a gente quer que as pessoas tenham algum sentimento ao nosso respeito. Ele só terá sentimento ao nosso respeito se ele construiu boas emoções. Ninguém oferecerá um sentimento nobre a teu respeito se ela não construiu emoções positivas, boas a teu respeito, ou vice-versa. Nunca exija sentimentos de alguém se eles não construíram emoções alegres, boas, construtivas a teu respeito ou a respeito do outro. Está dando para entender isso? Para construir sentimentos, você precisa nutrir as emoções, repetir as mesmas emoções, escolher as emoções, construir esse pensamento, essa questão psíquica, daí você vai ter um real sentimento a alguém. É exatamente isso que acontece entre o crente e Deus. O crente, ele constrói um sentimento em relação a Deus. Como é que ele constrói um sentimento em relação a Deus? Nas emoções que ele vai tendo pela presença de Deus, ao orar, ao ler a palavra, ao cultuar, a ouvir coisas boas, um testemunho bom, estar do lado de pessoas que acrescentam. Então ele vai construindo, sabe, bons relatos, boas emoções, boas conversas em relação a Deus. Daqui a pouco ele construiu um sentimento de gratidão a Deus. Ao inverso disso,
emoções ruins, emoções nocivas, questões que se repetem de formas negativas, vai construir um sentimento de ódio, um sentimento de distanciamento, um sentimento de desconfiança. Ninguém gera sentimentos se não teve emoções repetitivas antes. Então, quais sentimentos eu quero ter? Um sentimento de alegria, um sentimento de ódio, um sentimento de confiança, um sentimento de desconfiança. Depende das emoções que foram repetidas antes disso. O sentimento é o resultado de uma experiência emocional que se repete, se perdura. Nesse sentido, as reações geradas pelas emoções, de forma consciente, são gatilhos para a criação de sentimentos bons ou ruins. Sentimentos bons e ruins dependem das emoções que você vem vivenciando. Nesse sentido, eu posso dizer o seguinte, que a felicidade pode ser imediata, mas a felicidade ela pode ser permanente. Aí é um sentimento. A dor pode ser imediata, de repente eu senti uma dor, mas eu posso me resolver com a dor. Agora, se eu permito que a dor permaneça e se perdure, aí eu posso gerar em mim, sabe o quê? Ansiedade, a depressão, o pânico, porque essas emoções negativas vêm se repetindo. Isso vai construindo um sentimento ruim. Por isso que eu preciso escolher as melhores emoções e perpetuar as melhores emoções. São emoções que vão construir os nossos sentimentos. E eu pergunto, que tipo de emoções você tem procurado nesse tempo? Que tipo de vozes você tem ouvido? Que tipo de temas ou assuntos você tem procurado, você tem ido atrás? Isso vai construir os teus sentimentos. Daqui a pouco, se eu vou atrás, me alimentando de emoções que não são boas, daqui a pouco eu crio um sentimento de repulsa, um sentimento de confrontação, um sentimento de porfia, um sentimento de desconfiança. Sentimento, sabe o que é? São construções daquilo no qual eu estou envolvido, nesse campo de emoções, daquilo que vejo, daquilo que ouço. Por isso, gente, que a gente pode levar um exemplo bacana na vida dos relacionamentos, como por exemplo, de gostar de alguém. Gostar de alguém. A pessoa que você gosta, que cria certas emoções boas, emoções que te favorecem alguma coisa, você quer estar perto dela. Se você gosta de ouvir aquela pessoa falando, aquela pessoa dizendo, aquela pessoa contando algo, aquela pessoa que exala emoções que te agradam, você quer estar perto dela. Porque ela vai o quê? Ela vai construindo em você sentimentos de pertencimento. Você quer estar com aquela pessoa. Isso acontece, por exemplo, na vida dos jovens que estão no relacionamento, conhecer alguém, está namorando, poxa, eu quero estar, eu quero ouvir, eu quero falar. No meu tempo, não era hoje celular, você tinha que comprar um monte de ficha para colocar no orelhão. Então você tinha uma carreira de ficha assim, quem é desse tempo aí? Misericórdia. Ninguém é desse tempo. Você tinha lá, e aquela fila no orelhão, todo mundo esperando você terminar. E você, sabe, uma eternidade é 1 minuto quando você gosta de ouvir a pessoa que está do outro lado. É assim ou não é? Vocês não são da época da ficha da Telesp, vocês são da época do bilhete já, não é mesmo? Da época do celular. Agradeço a Deus que vocês nasceram nesse tempo. Mas quando você tem boas emoções com alguém, você quer estar perto dela, sente feliz por isso. A pessoa traz felicidade, você quer estar nesses encontros, nessas novas descobertas, no sentir-se bem. E estas emoções boas faz com que a gente construa um sentimento de pertencimento. Por isso que a pessoa vai para o casamento. Sabe por que ela vai para o casamento? Porque quer estar com outro. Eu quero casar com esta pessoa. Olha só que coisa poderosa. O maior mecanismo capaz de tirar um moço e uma moça dos pais é o amor. É aquilo que se constrói
de estar perto, de querer estar, de se pertencer. E Deus mesmo fala, deixa, portanto, o homem, pai e mãe, vai unir-se a sua esposa. Por quê? Porque Deus sabe, Ele criou isso em nós, dando esta graça para que através das emoções, dos encontros, das falas, das conversas, da vida a dois, essa pessoa possa construir bons sentimentos. Por isso, gente, nunca queira que as pessoas tenham sentimentos a teu respeito, se você não construir pelas emoções isso. Às vezes eu exijo das pessoas que tenham um sentimento bom ao meu respeito. Eu dei chance, eu construí algumas emoções para que a pessoa pense assim a meu respeito. Às vezes a gente fica ali encrencando com as pessoas, na família, com o pai, com a mãe, com os irmãos, com todo mundo. A gente fica gerando emoções ruins, negativas. Depois a gente fica cobrando sentimentos bons daquilo que nós não semeamos nos bons relacionamentos, nas boas emoções. São boas emoções que constroem sentimentos bons. Más emoções perpetuadas, sentimentos ruins. Por isso que há distanciamento, por isso que há divórcios, por isso que há você ali e eu cá. Para construir sentimentos, a gente precisa ter esse banco de memórias chamado emoções boas. Diz a palavra de Deus que Cristo tinha um sentimento de pertencimento, a igreja pertence a Ele. Cristo não veio aqui por mera emoção. Estou com vontade de ir na terra, me tornar na forma humana e criar uma história. Não, Cristo veio a este mundo porque Ele desenhou, teve um projeto divino, onde o homem e a mulher foi feita à sua imagem, à sua semelhança. Então, Cristo veio a este mundo motivado por um sentimento de pertencimento. Ele veio a esse mundo dizendo, a igreja é minha e eu sou dela. Eu construí este sentimento. E é o que Cristo espera de nós. Ele espera que a gente crie esse mesmo sentimento em relação a Ele. Gostando de estar com Ele, de ouvindo a sua palavra, de ouvindo a sua voz, louvando o teu santo nome, sentindo a tua presença, e a gente então se sente pertencido a Cristo, e Ele já tem esse sentimento por nós de pertencimento, e Ele mesmo orou ao Pai assim, está lá em João capítulo 17, verso 1 ao 24, Ele disse, Pai, que todos esses sejam um comigo, como eu sou um contigo. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Eu quero eles comigo. Eles me pertencem, eu tenho um sentimento por eles. Eu criei a humanidade com muita emoção, com muita vontade de querer compartilhar isto, e eu quero eles comigo. Isto é sentimento. E por que as pessoas deixam Cristo? Porque as pessoas se afastam de Cristo, porque não constrói pelas emoções positivas que há na palavra de Deus, este relacionamento para gerar o pertencimento. Por isso que Cristo é chamado na Bíblia como noivo, e a igreja a noiva, pertencimento. E pertencimento se constrói através de boas emoções. Eu sou feliz por ser cristão, e você? Glória a Deus, tão xoxo. É que está frio. Então o cristão precisa construir sentimentos em relação à pessoa de Deus, e não viver de emoções, movimentos, sem cumplicidade espiritual. Um crente que não tem cumplicidade espiritual com Cristo, ele não vai ter sentimento. Essa questão de pertencimento. Então, concluindo, para gerar bons sentimentos é bom criar boas emoções, repeti-las. Emocione as pessoas que estão ao seu lado com momentos agradáveis. E você vai construir bons sentimentos em relação a ela e vice-versa. Cristo não veio ao mundo pela emoção, mas pelo seu projeto. Por aquilo que Ele tinha como sentimento em relação a nós, a todos nós. Por isso que Ele veio em amor, amor ágape. O amor incondicional você não compra. O amor incondicional você gera.
Por isso que no grego a palavra amor, ela tem vários significados. Eros, o amor eros, aquele que, sabe, ele se atrai pelo sexo oposto. Eros. Filéu, fraternidade, amigos, amor entre amigos. Storge, amor de membros da mesma família. As pessoas se amam, os irmãos se abraçam, sem malícia, porque eles têm amor storge. E o amor ágape é amor incondicional. Você não compra, ele é desenvolvido, construído por boas emoções. E ali vai sendo gerado o amor incondicional. Por isso que a Bíblia fala, tende o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. Sentimento é construção. Por que Deus então não desistiu da humanidade, de nós? Porque Ele tem reais sentimentos ao nosso respeito. Olha que coisa importante, Deus não nos trata conforme as emoções de momento que fazemos Deus entristecer. Talvez no dia de hoje, nós criamos uma emoção negativa para Deus. De repente alguém falou alguma coisa que não devia, ou alguém fez alguma coisa que não devia, ele sabe, ele ficou triste com aquilo, ele sabe que Deus se entristeceu com aquilo, porque Deus, Ele não espera aquilo desta pessoa. Mas Deus, Ele não nos trata pelas emoções que causamos nele, muitas vezes, pelos nossos erros e pecados. Sabe por que Ele não nos trata pelas emoções que causamos nele diariamente? Porque Ele tem a nosso respeito um sentimento. O sentimento que Deus tem a nosso respeito é maior do que as emoções negativas que causamos. Mesmo que a gente entristeça Ele agora, e Deus se sinta entristecido com uma ação nossa, Deus sabe que o sentimento que Ele tem por nós está além desta emoção negativa que eu causei. Por isso que o pai do pródigo, no exemplo dado por Cristo, é isso. Aquele filho, ele respeitou o pai, aquele filho pegou a sua herdade, gastou e fez o que quis. E deixou o pai entristecido, e o pai preocupado. Mas no dia que o filho voltou para casa arrebentado, o sentimento que o pai tinha por filho era maior do que a emoção de dar uma coça nele. Porque a vontade do pai, na emoção, era dar uma surra no filho, dar um castigo. Mas o sentimento dele era maior do que a emoção. Então a gente só vai saber corrigir pessoas se a gente tiver sentimentos. Se a gente tiver emoção, esquece. A gente não vai corrigir, a gente vai matar. Por isso que quando a gente exorta, ou a gente fala, você é exortado e etc., é porque você tem que ver se lá na ponta tem alguém com qual o sentimento que ela carrega. Se há uma construção lá, você pode estar certo. Por mais que encrencas surjam, há um sentimento lá, eu sei. Por mais que eu entristeci Deus hoje, eu sei o sentimento que Ele tem ao meu respeito. Deus tem reais sentimentos a nosso respeito. Por mais que momentaneamente a gente possa entristecê-lo, causando uma emoção negativa. Quando há abandono, é porque não houve um banco de memórias efetiva que construíram sentimentos. Por isso que as pessoas se separam. Por isso que as pessoas se distanciam. Por isso que fala, pessoal, eu era tão amigo e não sou mais. Nunca foi. Porque o amigo, ele não se perde nas emoções do dia. O amigo briga no dia, discorda no dia. Eu não quero mais ver seu rosto, igual criança. Olha! É aquele momento. Mas o sentimento está lá, como o sol brilha atrás dessas nuvens carregadas. Então o amigo, por mais que se degladia, por mais que fale, não concorde, empurra para cá, mas o sentimento é maior. E quando há sentimento, há perdão, há reconciliação. Quando não há sentimento, há distanciamento crônico. Você para lá e eu para cá. Por isso que na vida a gente tem que criar sentimentos e não ficar preso em emoções tão frágeis, está entendendo?
A gente não pode julgar as pessoas pelas emoções, exceto se eu não construir sentimento em relação a ela. Você quer ver? Eu posso falar aqui, pastor Ivonete está ali, se Deus permitir, a gente vai fazer 37 anos de casado. Eu acho que em alguns momentos nas emoções eu entristeci a Ivonete muitas vezes e vice-versa. Mas o sentimento que a gente nutre um pelo outro é maior. Por mais que eu não concordo aqui, não concordo ali, não sei o que, tarará, bororô, o sentimento é maior. O sentimento de gratidão, o sentimento de pertencimento, o sentimento de anos a fio que a pessoa investiu na outra. Estou falando, sabe, banco de memória de emoções boas. Por isso que relacionamento você tem que cultivar com boas emoções. As famílias fazem isso. Olha que coisa bacana. Quem não lembra de um almoço em família de domingo? De repente não tinha nada em casa, antigamente era mais difícil. Eu vim de uma família de 14 irmãos. Meu pai, para sustentar a gente, batia de porta em porta, era sacoleiro. Imagina o desafio dele. Minha mãe gastava por dia, eu acho que era 2 quilos de açúcar, 1 de feijão, uns 2 quilos de arroz também. A 2 de ovo, coitado, era um ovo para cada e ainda 2 ficou sem comer ovos. 14. 2 não, 4, né? Porque 14 mais pai e mãe, 16. Mas aquele momento de estar ali, no almoço de domingo, quando você vê o cheirinho do frango, daquele bolinho de chuva que fala, está entendendo? O cafezinho da tarde, ou então o cafezinho da manhã, o estar junto, vai criando um banco sensorial de bons momentos, de emoções, de pertencimento. Pode ser que os irmãos se degladiam, um empurra o outro, são uma família cismática, onde eles têm aquele jeitão da fala, do calor, do embate. Mas quando você vai conversar com eles, fala, poxa vida, que saudade daquele almoço de domingo com o papai e com a mamãe, que saudade daquele bolinho de chuva, que saudade. Sabe por quê? Porque criou um banco de memórias, através de boas emoções, e criou sentimentos. Só o sentimento vai trazer saudade. Quando a gente partir dessa terra, você vai ver quais são os sentimentos que as pessoas têm. Você quer saber o que você significa neste mundo? É pelos sentimentos que você constrói através de um banco de memória de boas emoções. Você só sente falta de alguém, saudade de alguém, se construiu sentimentos. O que nós estamos construindo na vida das pessoas e elas em nós? Que emoções, que banco de memória de emoções boas estamos construindo? Ou estamos gerando emoções ruins, negativas, de cobranças, de embates, de porfia? E sentimentos de distanciamento, que saudade, nem sinto o que é isso. Então, quando há abandono, é porque não houve um banco de memórias afetivas, boas, que construíram bons sentimentos. Talvez só gerou desconfiança mesmo. Indo para o final. Pessoas que vivenciaram emoções ruins e que se perpetuaram essas emoções, trazem sentimento de raiva. Quantas pessoas a gente vê com sentimento de raiva? Sentimento de raiva, sentimento de cobrança, sentimento de justiça, sentimento. Por quê? Porque as emoções dele foram construídas nestes níveis. Quando Jesus veio a este mundo, ele quis experimentar as emoções. Ele se sentiu pertencido por alguns e outros não. Você quer ver, Maria Madalena se sentiu tão pertencida a Cristo, que mesmo na morte dele, foi atrás do corpo dele. E outros ficaram assim, muitos abandonaram Jesus no meio do ministério. Essa questão de pertencimento. São as emoções boas que constroem sentimentos que perpetuam. Vamos lembrar de Davi? Davi pecou, não pecou? E que pecado, hein? E diz o texto que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele construiu isso. Ele construiu lá no campo. Nas suas orações, meditações, nos salmos que ele compunha, nas orações do silêncio do campo,
Deus era na vida dele. Em uma ocasião ele matou um urso e um leão, porque queriam, comer do rebanho que estava ali, das ovelhas que estavam ali. Ele tinha uma paixão por Deus, ele construiu emoções em Deus, que quando ele viu um dia um gigante falando mal do Deus de Israel, ele falou, mas não tem ninguém aqui que possa calar esse gigante que está falando mal de Elohim? Ele, sendo um menino, combateu, brigou com o gigante, porque ele sentia na obrigação dessa questão de pertencimento, pelo banco de emoções boas que ele teve com Deus. Ele venceu Golias, se tornou rei em Israel, mas um dia ele pecou feio, e ele teve um puxão de orelha, mas o sentimento de Deus era tão grande por ele, que Deus falava o seguinte, e Davi, aquele que é segundo o meu coração. Olha só, até o pecado de Davi não foi maior do que o sentimento de pertencimento. Davi tinha créditos, não é que não teve um puxão de orelha, ele teve pelo pecado que cometeu, mas ele construiu relacionamentos com Deus. Abraão também, Abraão foi provado por Deus, chegou um dia em uma prova final, Deus disse para Abraão, Abraão, pega o teu filho, sobe o Moriá e sacrifica o teu filho. Abraão foi, e na hora de sacrificar o filho, Deus disse, não precisa sacrificar o teu filho, eu vejo que de fato você é um homem de fé, e é verdade. Lá no livro dos Hebreus, está dizendo o seguinte, que Abraão estava pronto a sacrificar o teu filho, porque ele cria. Deus era poderoso para do meio das cinzas trazer o seu filho de volta. Isso chama, sabe o quê? Sentimento de pertencimento. A gente precisa ter um senso de pertencimento por construções de relacionamentos bons com Deus. Às vezes a gente cobra tanto de Deus, relacionamentos e momentos que a gente não semeou. Como que a pessoa pode desejar um sentimento de alguém se ele não plantou nada para colher aquilo, para se construir aquilo? Mas Cristo, ele quis provar as emoções, os sentimentos humanos. Diz a palavra de Deus que quando ele esteve aqui neste mundo, morreu seu amigo Lázaro. Ele poderia ser transladado, sair de um local e ir para o outro e orar por Lázaro, ou então mandar uma ordem da onde estava, e Lázaro então não iria morrer. Lázaro morreu, ele se limitou no corpo humano. Ele chegou lá na aldeia de Lázaro em Betânia 4 dias depois. Ele se limitou no tempo. Ele preferiu andar o deserto da Judeia do que fazer uma viagem interestelar para cair lá em Betânia, quase que de momento. Não, ele se limitou no corpo. Ele se fez gente. E quando chegou lá, Marta e Maria falaram, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, ele já está morto, já faz 4 dias. Jesus disse, onde está o corpo dele? Vem, Senhor. Está aqui, nessa sepultura aí. E diz a palavra de Deus que ali Jesus chorou. Deus chorando. Deus, embora saiba o que é o choro, mas ele nunca teria condições de experimentar o choro humano se não fizesse carne. Deus se fez carne, o verbo se fez carne, e mesmo sabendo que é a lágrima, ele fez questão de, na forma humana, expressar o sentimento pela lágrima. Deus chorou, experimentou no corpo humano o calor da lágrima. Ele experimentou os nossos sentimentos. E eu quero encerrar aqui dizendo o seguinte, que Deus, ele tem real amor por nós, porque ele enviou o seu filho, e o seu filho se fez 100% homem, porque já era 100% Deus. Deus encarna-se, vem a esse mundo, tem emoções. Cristo teve emoções, ele sentiu frio,
o desprezo, a traição, se sentiu acolhido. Jesus foi acolhido pelas mulheres que mantinham seu ministério. Diz a palavra de Deus que Susana, Maria Madalena e outras mulheres ajudavam no ministério de Cristo com a sua fazenda. Deus se permitindo ser educado por José e Maria. Um Deus que experimentou a natureza humana. Um Deus que conhece eu e você nas nossas emoções e conhece os nossos reais sentimentos. Ele sabe, Ele sonda os corações. Eu não sei quais são as construções psíquicas que cada um carrega, mas eu posso dar uma receita a partir de hoje. Gere emoções boas, escolhas melhores, com as pessoas que estão perto de você, e com outros amigos e pessoas que você quer construir sentimentos de pertencimento. Agora, se há momentos de perseguição, de falatório, de culpa, de erro, o que vai gerar? O que nós levaremos para a vida e iremos perpetuar. Por isso que relacionamentos não podem ser fardos pesados. Tem que criar um banco de memória que vale a pena para construir reais sentimentos. Eu quero aqui finalizar dizendo o seguinte: a segunda pessoa da Trindade, Cristo, se revestiu de um corpo humano que se tornou glorioso depois da sua ressurreição. Olha que coisa importante. Cristo, nesse exato momento, está à direita de Deus, porque a Bíblia diz: Ele está em um corpo glorioso. Aquele corpo que Ele teve na terra se tornou glorioso. Se você crer nisso, creia, de fato. Cristo ainda na eternidade carrega as marcas nas mãos e nos pés, e o seu lado ainda tem cicatriz neste corpo glorioso. São marcas como assinatura do sentimento que Ele provou por cada um de nós. Cristo espera ansiosamente a igreja que estará na eternidade em breve, aqueles que têm o mesmo sentimento dele. É um tempo de nós criarmos banco de emoções boas, de cumplicidade, porque sem o mesmo sentimento de Cristo, nós não estaremos lá. Só estaremos lá se nós construirmos estes sentimentos por emoções saudáveis, por bons momentos de oração, de leitura, de cultuar, de amar o próximo, de vivenciar a sua palavra. Eu quero orar nesta noite por esta igreja. Fique em pé, por favor.